desenvolvimento no país já há bastante tempo, e eu acredito que a gente esteja realmente avançando bastante na consolidação de uma cultura mais favorável à inovação. Vamos passar para o primeiro slide, por favor. Eu acho que é bastante importante a gente tentar entender que relações que existem entre propriedade intelectual, inovação e exportação, né? Lembrando o nosso velho amigo professor Porter, né, as duas modalidades básicas de se competir, ele apresentava como competir por custos ou competir por diferenciação. Quando se fala de inovação, evidentemente se está falando de tentar, de alguma maneira, evoluir de uma simples competição por custos para uma capacidade mais efetiva de competir pela via de oferecer aos mercados produtos diferenciados. E há diferentes formas de se diferenciar produtos. Assim, classicamente, eu diria que, se a gente fosse tentar reunir de uma maneira formal em uma categorização, a gente poderia falar que você pode diferenciar produtos pela via tecnológica, tentar introduzir tecnologias nos produtos que não... muito obrigado. Tecnologias não disponíveis para os competidores, tecnologias que tenham sido desenvolvidas pela própria empresa ou tecnologias que sejam por ela adquiridas com exclusividade, desenhos e a configuração de produtos que podem tornar a experiência de consumo melhor e mais gratificante, embora sem tanto avanço tecnológico, e, finalmente, a questão das marcas, que sinalizam uma forma de reputação e indicam para o consumidor a possibilidade de ter confiança em produtos que são sistematicamente lançados por produtores nos quais ele confia. Essas três formas de diferenciação são três modalidades de inovação e são protegidas e podem ser apropriadas de maneira competitiva pelas empresas pela via da propriedade intelectual, né? A questão de tecnologia, ela ganha um destaque muito relevante nesse momento da agenda de desenvolvimento. A gente vem trabalhando há anos com uma política de inovação, e o que a gente observa no mundo é que o que antes se pensava ser um privilégio de nações mais avançadas se tornou um ambiente muito mais aberto e que permite que novos entrantes participem do esforço de inovação junto com inovadores tradicionais. A política brasileira de promoção da inovação vem facilitando isso bastante nos últimos anos. A gente fala de Open Innovation, a gente está falando de colaboração entre distintos atores para levar aos mercados produtos diferenciados. Esses distintos atores são atores de distintas naturezas e podem estar em distintas partes do mundo, né? Mas, dentro do nosso país, a gente hoje conta com um arsenal institucional que seguramente facilita, mais do que outrora, a celebração de contratos que embutem ou que podem fazer com que a colaboração ocorra de maneira mais efetiva, né? Desde 2004, nós podemos contar com uma lei chamada Lei de Inovação, que facilita o acesso das empresas à pesquisa realizada com verbas públicas nas instituições públicas de pesquisa, né? Eu me lembro, anos atrás, quando eu era estudante de engenharia, fazer contratos entre empresas e universidades públicas era quase uma heresia. As pessoas não entendiam como isso podia se dar, nem de que maneira que se podia transferir o conhecimento desenvolvido numa instituição pública com verbas públicas para uma empresa privada explorar nos mercados. Acho que essa dúvida ela existiu, na verdade, no mundo inteiro. Os Estados Unidos foram pioneiros na codificação de um estatuto para que isso pudesse ocorrer de maneira mais transparente, o chamado Bayh-Dole Act, da década de 80, e esse dispositivo legal foi imitado quase que no mundo inteiro. No Brasil, chega em 2004, com a chamada Lei de Inovação, que, embora ainda precise de uma implementação mais cuidadosa, tem, pouco a pouco, se firmado como um instrumento efetivo a permitir a colaboração entre empresas e universidades no Brasil. Ao lado disso, a política de desenvolvimento dos últimos anos favoreceu a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de importantes companhias globais. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve recentemente implantados um centro de pesquisa e desenvolvimento da IBM, um centro de pesquisa e desenvolvimento da GE e centros de pesquisa e desenvolvimento de uma série de empresas que hoje se localizam no Parque Tecnológico da Ilha do Fundão. Isso é apenas um exemplo de algo que está acontecendo em grande escala no Brasil inteiro.
É evidente que, quando empresas desse porte estabelecem atividades de P&D no Brasil, se abrem inúmeras possibilidades de colaboração com a universidade brasileira e com as empresas brasileiras que têm com elas a possibilidade de aprender a desenvolver tecnologias e a se colocar nos mercados, não apenas competindo por custos, mas competindo pela forma de oferta de produtos de maior conteúdo tecnológico. Eu acho que o desafio grande que a gente ainda precisa enfrentar no Brasil é a falta de uma adequada cultura de inovação e propriedade intelectual. A Confederação Nacional da Indústria tem avançado muito na organização da mobilização empresarial pela inovação, e isso tem trazido para as empresas brasileiras uma possibilidade, um fórum de reflexão sobre o que é preciso fazer, tanto dentro das empresas quanto no ambiente de negócios como um todo, para que haja mais estímulo, mais possibilidade de inovação no Brasil. Uma parte disso, eu acho que o INPI vem tentando fazer, que é criar, na sociedade brasileira, um entendimento maior de como opera o mundo da inovação, como opera o mundo da propriedade intelectual, de que maneira que ativos intangíveis podem ser configurados, primeiro, como ativos comercialmente viáveis nos mercados e como que se comercializam esses ativos no chamado sistema de inovação aberta. Eu acho que isso é um processo, não se muda a cultura de um dia para o outro, mas eu acho que a gente está avançando. O número de patentes de brasileiros vem crescendo no Brasil e no mundo, e, com isso, também o número de contratos que envolvem esses ativos desenvolvidos por brasileiros, entre brasileiros e empresas de outras localidades. Vamos para o próximo, por favor. Os desenhos industriais talvez possam um dia vir a ser uma das marcas da cultura brasileira, né? Assim como é hoje na Itália, né? A gente tem podido ver, país afora, em inúmeros eventos ligados a produtos onde o design desempenha um papel importante, um avanço muito grande na capacidade brasileira de desenvolver desenhos. Aqui também, o ponto que me parece fundamental é que a gente aprenda a fazer negócios de maneira mais efetiva com desenhos industriais. Com relação ao ambiente de negócios, eu acho que é muito importante a gente salientar que, no caso das tecnologias, deixa eu até voltar aqui o slide um minuto só, o Brasil ele já participa dos tratados internacionais que simplificam a proteção de patentes de brasileiros no mundo inteiro. No caso dos desenhos industriais, isso ainda não acontece, né? Há tratados internacionais que facilitam a proteção de desenhos industriais gerados em um país nos demais países da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, mas o Brasil não é signatário desses tratados, em particular o Tratado da Haia. Então, isso é um debate que eu acho que nós precisamos fazer, que é hoje muito complexo para uma empresa brasileira.